E aí, família, tudo bem? Eu sou João Paulo Hack Miranda. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos novamente ao canal JP Hack. Se você acordou hoje, dia 17 de abril de 2026, sentindo que o ar está elétrico, que as coisas estão acelerando e que algo parece que está prestes a explodir, algo grande, você não está louca, minha amiga, você não está louco, meu amigo. Realmente, nós estamos vivendo um dos momentos astrológicos mais poderosos e raros dos últimos 700 anos. Dois stelliums gigantescos, um em Aquário e outro em Áries, conectados por um sextil perfeito com Plutão. E o ano inteiro de 2026 é regido por Marte, o planeta da ação, da coragem e também do conflito. Bom, meus amigos, minhas amigas, então hoje eu vou te explicar de forma clara e sem enrolação o que está acontecendo no céu agora, o que isso significa para a sua vida, para o mundo e principalmente o que a história nos fala, o passado, especialmente no que diz respeito a uma configuração astrológica semelhante, no sentido de poder, que aconteceu em 1345. Então vamos ver o que esse fato astrológico que aconteceu em 1345 pode nos ensinar acerca desse exato tipo de configuração, que é essa configuração poderosa que envolve as energias de Aquário e de Áries. Tá bom? Bom, gente, isso não é para gerar medo, é para gerar consciência. Porque quem entende o jogo, joga melhor. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like para fortalecer e compartilha esse vídeo. Então, bora mergulhar fundo nessa análise astrológica de 2026. Bom, no final de janeiro deste ano de 2026, aconteceu algo que a comunidade astrológica mundial estava esperando há décadas. Esse stellium poderoso em Aquário. Stellium, pessoal, significa uma grande conjunção de planetas no mesmo signo. No final de janeiro, nós tivemos nada mais, nada menos do que o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, todos juntos, em conjunção, bem no comecinho do signo de Aquário e em conjunção exata com Plutão. E Plutão em Aquário é um dos trânsitos mais importantes desse século. Ele dura 20 anos, ele vai até mais ou menos 2044 e o trânsito de Plutão em Aquário, ele traz uma perspectiva de demolição das estruturas antigas de poder, hierarquia e controle. Porque a energia transformadora de Plutão, a energia nitroglicerinada, como eu gosto de falar, de Aquário, e inovadora, que traz, portanto, essa força transformadora num sentido amplo e coletivo. Bom, janeiro foi como se o céu tivesse baixado um download coletivo. Ideias revolucionárias, tecnologia se expandindo, redes sociais em ebulição, questionamento profundo de governos, bancos, sistemas políticos. Plutão trouxe a profundidade, o que estava escondido à visão veio à tona. Janeiro foi a fase da visão, da semente, da reprogramação mental e social da humanidade. E agora, entre 15 e 17 de abril, o foco mudou completamente para Ares. Então mudou da energia aquariana, nitroglicerinada, para a energia do fogo poderoso de Ares. Temos um estéreo raríssimo nesse momento. Netuno, Saturno, Lua, Marte, Mercúrio, Sol e Quiron, todos concentrados em Ares. Hoje, dia 17 de abril de 2026, às 8h51 da manhã, levando em conta o horário de Brasília, tivemos a Lua Nova em exata conjunção. A Lua Nova acontece quando o Sol e Lua estão em exata conjunção. Então, a 27 graus de Ares e também conjuntos a Quiron, em conjunção a Quiron. Quiron, que é considerado na astrologia o curador ferido. Uma coisa me chama a atenção, já a proximidade com o grau anarético, ou com os graus anaréticos, né? Já podemos considerar o grau 27, né, como um grau anarético. Os graus anaréticos são aqueles que fazem a transição de um signo para outro. O grau anarético, por excelência, é o grau 29 a 30. Eu estou falando isso porque os eventos que ocorreram em 28 de fevereiro de 2026 foi, foram os ataques da coalizão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, aconteceram no grau 28 de Aquário, grau anarético também. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se você tiver interesse em assistir esse vídeo, eu deixo o link aqui na descrição. Tem uma análise ali bastante interessante sobre aquele momento, sobre 28 de fevereiro de 2026, e que está relacionado a esses fenômenos que nós estamos estudando nesse momento, nesse vídeo aqui, né, especificamente, essa energia de Aquário, sob o comando de Plutão em janeiro,
e tudo isso agora vindo à tona, se manifestando através do fogo impetuoso, impaciente e, ao mesmo tempo, pioneiro e renovador de Áries. Então, gente, vejam que essa lua nova de hoje, ela não é uma lua nova comum. Ela é um botão de ignição. Áries é um signo cardinal de fogo. Ele é impulso, é coragem, é o vamos fazer agora. É identidade, liderança, um novo começo. Um outro ponto extremamente importante é que todos esses planetas em Áries, eles estão formando um sextil harmonioso e poderoso justamente com Plutão em Aquário. Plutão está ali no primeiro decanato de Aquário. Então, todos esses planetas, né, os planetas que estão nos primeiros graus, estão fazendo um sextil exato, mas nós devemos considerar, claro, que Aquário e Áries têm uma combinação naturalmente compatível, uma combinação de sextil. E o que isso significa? Significa que a visão coletiva, né, do mês de janeiro, daquela configuração em Aquário do mês de janeiro, agora ganha pernas, ganha ação, ganha corpo. Ares significa o nascimento, é algo nascendo, vindo à tona, se manifestando. O ano regido por Marte, meus amigos, minhas amigas, amplifica tudo isso. Marte está na sua casa, está em Ares, domicílio, aplicando conjunção com Saturno. Marte e Saturno juntos em Ares combinam a urgência de Marte com a estrutura de Saturno, a coragem de Marte e Ares com a responsabilidade que é simbolizada naturalmente por Saturno. É como se o céu estivesse dizendo: vocês viram o futuro em janeiro, vocês tiveram um vislumbre. Agora, em abril, o momento é de se levantar e de construir, ou melhor, reconstruir. É um fluxo dinâmico. Primeiro veio o download da visão e agora vem o vamos colocar a mão na massa. O sextil com Plutão faz com que essas ações tenham um potencial para realmente transformar estruturas profundas. Transformações profundas, pessoal. Agora chega a parte que, na minha visão, chama mais atenção e que eu sei que é essa parte realmente que vocês estão mais esperando, que é a conexão desse momento astrológico atual, desses fenômenos astrológicos atuais, e uma configuração semelhante em força e em poder que aconteceu no ano de 1345, ou seja, há quase 700 anos. Há quase 700 anos, o céu apresentou uma configuração de força e signos muito semelhante à que estamos vivendo agora. Vamos entender melhor, então, esse paralelo do ano de 2026 com o ano de 1345, no que diz respeito a essas configurações. No ano de 1345, por volta ali do dia 20 de janeiro, final de janeiro de 1345, nós tivemos um stellium, ou seja, uma grande conjunção em Aquário com Sol, Júpiter, Vênus, Netuno e Saturno, formando sextil com Urano e Plutão, que então estavam em Áries. É importante ressaltar que, lógico, em 1345, Urano, Netuno e Plutão ainda não tinham sido descobertos, mas os seus influxos, naturalmente, já existiam. 2 meses depois, por volta de 20 de março, ou seja, quando o Sol chegou ao signo de Áries, o ano novo astrológico de 1345, houve novamente um grande stellium, uma grande conjunção em Áries, com Sol, Mercúrio, Plutão, Urano, Vênus e Quiron. Nesse caso, eles estavam formando um sextil com Júpiter e Saturno, conjuntos então em Aquário, Marte e Netuno também em Aquário. Aqui eu trouxe também a informação de Quiron. Quiron também não tinha sido descoberto, Quiron foi descoberto em 1977. Ele é um planeta, eu considero ele um planeta muito recente, aliás, eu creio que ele é um planeta que ele tem tudo a ver com o nosso advento, o advento dessa nova era de Aquário. Em uma outra oportunidade eu falo um pouquinho mais sobre Quiron, Quiron, o curador ferido. Mas enfim, gente, o que essa energia poderosa de 1345 envolvendo Áries e Aquário, né, com praticamente todos os planetas envolvidos, como é o caso agora, não podemos dizer que agora só não teve envolvimento direto ali Júpiter nesse contexto, e Urano, né, porque Júpiter está em Câncer e Urano está no finalzinho de Touro, vai entrar em Gêmeos. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre a entrada de Urano em Gêmeos. Também uma questão de muita atenção que vai acontecer agora até o meio do ano, tá bom? Mas então, gente, 1345 aconteceu essas configurações astrológicas e o que veio na sequência? Pouco tempo depois, surgiu a peste negra, que foi uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade. Para vocês terem uma ideia, os astrólogos da época, eles eram, na verdade,
os médicos da Universidade de Paris, eles foram chamados pelo rei da França para dar uma explicação, se eles tinham alguma explicação dos motivos que levaram à propagação da pandemia da peste negra. E os médicos, naquela época, eles eram naturalmente, eles se guiavam pela astrologia, e eles analisaram especialmente essa conjunção de 20 de março de 1345 e declararam que essa grande catástrofe que estava se abatendo sobre a Europa e sobre o mundo teria como causa essa combinação astrológica, essa combinação, configuração planetária, e que teria favorecido a propagação pelo ar. Eles associaram a tragédia da pandemia da peste negra à corrupção do ar. Isso pelo lado desafiador de Aquário. Aquário como um signo do elemento ar fixo, né, e um signo ligado aos processos de disseminação. Lembra que tivemos há 2 meses essa grande conjunção em Aquário, e agora estamos com essa grande conjunção em Áries, mas eles estão formando aspecto, formando stellium, ou seja, as energias estão se favorecendo mutuamente. Eu vejo que a força está maior agora, porque agora nós temos um aspecto muito forte, muito claro, que é esse, eu acho que eu falei stellium, né? Que é esse sextil, perdão, é o sextil, essa combinação de Áries com Aquário. Então, os astrólogos daquela época, os médicos astrólogos daquela época, disseram que a propagação da pandemia tinha sido influenciada, né, além do elemento ar, né, o signo de Aquário, pela combinação de Saturno e Júpiter, que estavam formando uma conjunção exata, né, uma asgalácia, como nós falamos, a grande estrela dos magos, e também a presença de Marte. Marte também estava presente ali em Aquário. Na visão medieval, o lado desafiador de Júpiter puxaria vapores malignos, Marte inflamaria as febres e Saturno traria, né, a mortandade, né, uma mortandade coletiva. E o sextil, naturalmente, favorecia esse fluxo de energia, embora, naturalmente, os astrólogos daquela época ainda não conhecessem Urano, Netuno e Plutão. Aí, lembrando que, nesse caso, Urano e Plutão estavam em Áries. Mas, repito, o influxo da energia deles já se fazia presente. Bom, gente, então a gente fica agora assim, meu Deus, essa configuração agora é tão forte como a que aconteceu em 345, que foi devastadora para a humanidade, falando no português muito claro. Então, o que isso pode significar? Será que nós vamos ter algum fato que vai abalar o mundo, que vai trazer uma grande mortandade? Não sabemos. Né? Eu acho que nós não devemos nos alarmar demais, não devemos ficar prisioneiros de medo, de temores, porque nós não estamos vivendo o mesmo contexto que 1345. É certo que os planetas estão nos mesmos signos, mas o contexto humano e o contexto do planeta Terra e da humanidade é completamente diferente. Em 1345, o mundo ainda estava na Idade Média. Hoje nós estamos num outro mundo, vivemos um outro mundo, uma outra realidade, uma outra matrix. Então, vamos aguardar, porque Plutão em Aquário, vamos pensar que ele representa hoje a possibilidade de um verdadeiro empoderamento coletivo através da tecnologia, da informação, das redes descentralizadas. Eu acho isso muito interessante, a descentralização. Vamos pensar que na Idade Média, isso é interessante, né? Os poderes eram, apesar de todos aqueles problemas do atraso, o poder era todo descentralizado, o feudalismo. Era, lógico, um outro contexto. Hoje nós temos um mundo muito mais centralizado, as estruturas de poder centralizadas. Fez parte do contexto histórico, mas será que nós não estamos agora num momento de descentralização novamente? Né? De fazer com que as pessoas, de fazer com que o povo esteja mais próximo das estruturas de poder, das instituições políticas, do poder executivo, do legislativo, do judiciário. Uma participação direta, realmente, da população, da sociedade civil. Então, veja, essa configuração, ela favorece esses processos de descentralização. Eu acredito que isso vai começar a acontecer cada vez mais, porque a energia de Plutão, gente, ela não é de brincadeira. São 20 anos em Aquário. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi em 1777 a 1798. Vejam, era das revoluções na Europa, a Revolução Industrial, e principalmente tivemos aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, uma revolução também importante, e a mais emblemática, naturalmente, a Revolução Francesa,
que os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade buscavam mudar o mundo. E realmente mudou, não como se esperava, né, mas mudou o mundo. De fato, mudou o mundo infelizmente, acabou se prevalecendo o lado mais desafiador e mais sombrio do próprio fluxo de Plutão em Aquário. Radicalismos, né? Assim, acabou gerando muita violência, mas, de fato, mudou o mundo. De qualquer forma, pessoal, a lição é clara. Grandes configurações de Aquário e Áries, com sextis e Plutão envolvido, costumam trazer crises que funcionam como catalisadores de transformações radicais. Crises que expõem o que não funciona mais e que forçam a humanidade a evoluir, muitas vezes de forma dolorosa. É aquilo. Não é mais por livre e espontânea vontade, é livre e espontânea pressão. Então, se é por livre e espontânea pressão, que seja. Bom, vamos falar agora das consequências práticas dos influxos astrais. Vou falar agora, gente, no nível individual. A energia de janeiro, aquela energia aquariana, ela pode, deve ter trazido maior clareza, onde nós nos sentimos presos a sistemas antigos. Tá? Então, isso posto muito em xeque, e posto a nossa prova. A nossa visão, a nossa perspectiva e a nossa ansiedade com relação ao futuro devem ter aumentado. E a nossa relação também com o que significa a liberdade para nós. Vejam que isso aconteceu, essa configuração no final de janeiro. Depois nós tivemos um eclipse dia 17 de fevereiro, muito forte, lua nova em Aquário. E em 28 de fevereiro tivemos a deflagração lá do conflito Israel, Estados Unidos e Irã, que está acontecendo, ainda com uma incerteza. E agora, vejam, dia 20 de março tivemos o Ano Novo Astrológico, e agora, praticamente aí um mês depois, hoje dia 17 de abril, temos essa configuração fortíssima. Né? Então agora, com o Stellium em Áries e Quiron também ativado em Áries, muitos de nós devemos enfrentar questões, né, de ferida com relação às nossas próprias identidades. Quem, na verdade, sou eu? Com que eu me identifico? Onde eu tenho me segurado por medo de ser pioneiro, de ser corajoso, de ser arrojado? Por que eu tenho me escondido até agora? Onde a minha raiva, a minha agressividade natural, a minha capacidade de iniciativa foi bloqueada? É bem possível que aflore no nível mais psicológico, mais psíquico, questões da nossa infância. Porque Ares, o signo de Ares, ele tem uma relação muito forte com os processos que envolvem nosso nascimento e a nossa primeira infância. E com a presença de Quiron ali, isso fica mais potencializado também, fica mais evidente. Vamos lembrar que as curas, os processos de cura, vêm pela ação consciente, vem pela consciência, gente. Não tem outra forma. E a consciência vem da onde? Vem do autoconhecimento. Então, é um convite, 2026 mais ainda, para o autoconhecimento, para que nós tenhamos mais consciências de nós mesmos, do mundo que nos rodeia, né, para que nós possamos aí realmente sermos senhores e senhoras das nossas vidas e aí dirigirmos os nossos destinos com consciência. O ano regido por Marte pede urgência, pede que nós paremos de esperar o momento perfeito e comecemos. Coragem. Vamos usar a nosso favor esse aspecto favorecedor do sextil dos planetas em Áries com Plutão em Aquário, para que essas ações tenham profundidade e não sejam apenas impulsividade, não sejam apenas fogo de palha. Que elas sejam efetivamente transformadoras para nós. Mais do que isso, até transmutadoras. Então, gente, o aspecto positivo que nós podemos destacar é o empoderamento. Podemos aí destacar também, né, essa energia da coragem e do recomeço. Recomeços nas nossas carreiras profissionais, nos nossos relacionamentos, né, a retomada da nossa saúde, dos nossos propósitos de vida, enfim. As sombras que nós devemos tomar cuidado, as questões mais desafiadoras, é que essa combinação ela favorece muito conflitos, impulsividade, fazer coisas sem pensar nas consequências, né, conflitos desnecessários, processos de burnout. Vamos tomar cuidado. Tá? Então, as crises, né, de ansiedades, de pânicos, etc., podem e devem aumentar também. Porque essa combinação Ares-Aquário, ela favorece muito as ansiedades, ela é uma combinação explosiva. E Aquário traz questões mais do inconsciente,
Ares acende o fogo e Quirón está ali presente também para, né, funcionar como nosso terapeuta, mas Quirón ele traz a dor, ele evidencia, ele faz com que nós experimentemos as dores, justamente para que nós encontremos as curas, né, e a própria consciência através de como nós lidamos com as nossas dores, tá bom? Então vamos lá, gente. No nível mundial e coletivo. Então, vamos agora ver o que essa combinação pode trazer no sentido mundial e coletivo. Bom, podemos esperar uma aceleração forte no desenvolvimento das tecnologias, principalmente da inteligência artificial, também, porque não, né, as energias renováveis, sistemas descentralizados também, no que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias, mudanças, não é, nos movimentos sociais de base, o questionamento, né, e mesmo a força da transformação dos grandes centros de poderes, ou seja, sejam governos, sejam big tech, sejam instituições financeiras, conglomerados, tudo isso que é centralizado, que eu já mencionei. Esse estélio em Ares, ele traz potencial para novos líderes surgindo, para novas formas de liderança surgindo. E isso auxiliado pela combinação com Aquário. E provavelmente também deve potencializar, principalmente agora, com a energia de Ares, o fogo de Ares ativando todas essas energias planetárias. Tá? Então deve potencializar também as tensões geopolíticas que já estão elevadas. Nós estamos aí com conflitos. O conflito lá no Oriente Médio, ele é mais, nesse momento parece mais preocupante, mas nós temos vários ali preocupantes também, né? E temos na Europa, Ucrânia, né? Temos uma situação ali também no Oriente com relação à China, Taiwan, mesmo aqui nas Américas, aqui na América do Sul, né? Temos aí questões que nós devemos realmente ter atenção, porque esses processos eles também favorecem, né? Esse crescimento, né, das crises regionais que podem se propagar de uma forma mais, né, podem se tornar mais abrangentes. Bom, Saturno e Netuno em Ares sugerem que os ideais visionários vão ter que enfrentar uma realidade dura. Alguns sonhos devem cair, ilusões, utopias, mas outros serão construídos com mais maturidade, outros devem surgir. Netuno em Ares. Eu também já fiz um vídeo falando sobre essa conjunção de Netuno e Saturno em Ares, que também eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Logo mais teremos Urano entrando em Gêmeos, que deve intensificar os conflitos, né, no que diz respeito à informação, avanços de comunicação e possivelmente também divisões ideológicas, né, e não apenas ideológicas, é isso, de questões de visão de vida, né, de o que eu pretendo, o que eu quero para o meu povo, conflitando com o que o outro país quer, o que o outro líder quer para o seu povo. Sabe? Essa dualidade de gênios também ajudando nesse processo, né? E ainda com a energia, com o influxo nitroglicerinado de Urano. Eu vou falar depois, eu vou fazer um vídeo falando sobre a entrada de Urano em Gêmeos, beleza? Então, pessoal, no geral, 2026 parece ser um ano de ponte. É o desmonte profundo, representado por Plutão em Aquário, para a construção ativa. Às vezes, no primeiro momento, pode vir de situações caóticas, mas essas situações aparentemente caóticas, vamos lembrar que elas trazem grandes potenciais e os potenciais para que aconteçam as transformações que o mundo e que a humanidade está precisando, tá bom? Então temos como temas centrais liberdade versus controle, inovação versus tradição, indivíduo versus coletivo. Crises podem surgir, se potencializar, mas também abrem portas para um reset e novos processos de evolução. É a energia disruptiva de Aquário combinada com a energia do fogo, da iniciativa, da coragem e também do conflito, da combatividade representada por Ares. Bom, pessoal, então família JP Hack aqui. Chegamos ao fim dessa análise com algumas possibilidades. Então, será que teremos algum evento que vai abalar o mundo em 2026? Será que pode surgir uma nova pandemia? Podem haver escalada nos conflitos geopolíticos ou alguma outra crise coletiva no nível mundial que force a humanidade realmente a parar, e se transformar, repensar tudo para se transformar? A configuração astrológica atual, com o Stellium em Ares, em sextil com Plutão em Aquário, e o ano regido por Marte, realmente abre essa possibilidade.
Vamos lembrar também que o influxo do Stellium que aconteceu em Aquário em janeiro de 2026 também ainda está presente. Então vejam, aquele aspecto que aconteceu em janeiro, eu vejo ele sendo manifestado e potencializado agora, a partir de agora. Lembrando que é um ano de Marte. O ano regido por Marte realmente reforça todas essas possibilidades. O céu está carregado de energia, energia de transformação radical, representada por Aquário, e ações urgentes, representadas por Áries. E a história de 1345 nos mostra que alinhamentos astrológicos semelhantes já trouxeram transformações profundas, mudanças profundas e dolorosas para a humanidade. Mas sempre existe o lado construtivo. Vamos focar no lado construtivo. Vamos lá. Assim como a peste negra foi um surto que trouxe uma grande mortandade, realmente, foi devastadora, mas ela também foi um marco do fim da Idade Média, e uma abertura para o caminho do Renascimento. Então, vamos imaginar, como eu já tinha falado, o mundo agora é outro, a humanidade é outra. Nós estamos, além de tudo, nós não devemos nos esquecer que essa configuração que aconteceu em 1345 ocorreu no auge da era de peixes. Agora nós já estamos na era de aquário. Então, assim, eu acredito que algo muito forte, muito contundente deve acontecer, mas não necessariamente pelo lado destrutivo, negativo, sabe? Como essas configurações também podem significar. E realmente tem, existe a possibilidade de acontecer algo contundente e devastador no mundo, na humanidade. Todos nós sabemos disso. Aliás, isso não é segredo para ninguém. Só que nós esperemos que não aconteça. E é isso, vamos focar, como a era de Aquário é a era da consciência, vamos focar a nossa consciência no aspecto construtivo da era de Aquário, do influxo da energia de Aquário, e vamos também focar a nossa consciência no influxo construtivo da energia de Ares. Então, vamos entrar na onda das transformações e vamos ser também corajosos, vamos ser ativos e não mais reativos, mas ativos com consciência. Então, as crises de 2026 podem e devem sim funcionar como um grande portal evolutivo. Plutão em Aquário, gente, traz a oportunidade de construir um mundo mais descentralizado, mais tecnológico, mais humano e mais livre. O Stélio em Ares, que está acontecendo agora, com Quiron, nos convida a curar as feridas antigas de identidade, a rever a nossa posição com relação à nossa própria liderança, a liderança de nós face a nós mesmos, e como nós lidamos com as figuras de liderança, como nós lidamos com as figuras de poder. Normalmente nós costumamos exaltar essas figuras, que acabam se configurando, aí, acabam como líderes políticos e tal, que muitas vezes acabam sendo muito exaltados pelo povo, seja amados ou odiados, mas muito exaltados. É tempo de nós despertarmos as nossas próprias lideranças individuais. E eu acredito que quando cada ser humano começar realmente a despertar para suas próprias realidades superiores, aí sim nós conseguiremos ter transformações substanciais, positivas, muito, muito construtivas e auspiciosas para o futuro a médio prazo, vai, do mundo. Então é isso. Essa configuração, ela nos convida, né, a agirmos, é momento de ação, de coragem, mas de consciência. Fazer com consciência. Bom, gente, é isso. O futuro, em todo caso, é isso. O futuro não está escrito, nós escrevemos o futuro. Só que quando nós não escrevemos o futuro, nós, como seres humanos, como humanidade, acabam escrevendo por nós. E é isso que acontece no mundo. Então, dentro desse contexto, cabe a cada um de nós escolher. É nosso livre-arbítrio. Nós vamos reagir com medo diante dessas situações ou vamos procurar construir um mundo melhor com consciência e esperança. E é isso. Primeiro, nós temos que construir a nós mesmos. Voltar a nos reconstruir. Primeiro dentro, depois fora. A mudança é interna, depois ela reverbera para fora. É o princípio hermético da correspondência. Fala que assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Uma corresponde à outra e ao mesmo tempo o fora e o dentro. O que está fora corresponde ao que está dentro, o que está dentro corresponde ao que está fora. Então a mudança é de dentro para fora. Sempre. Você mudando internamente, se transformando internamente, transmutando sua alma, a energia de Plutão é aquário. Nós temos aí a coragem realmente de sermos nós mesmos. Considerando que o mundo que nos rodeia, essa matrix,
ela é moldada conforme o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então, quando nós mudamos a nossa consciência e os padrões vibratórios dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, naturalmente, o mundo que nos cerca, essa realidade tridimensional também começa a se transformar. Aí tem uma chave essencial para nós meditarmos, refletirmos sobre esse processo, tá bom? Bom, pessoal, então esse é o recado que eu quero deixar hoje para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu peço que você deixe aqui seus comentários, deixe os seus sentimentos, o que você sentiu ao assistir esse vídeo. Você pode deixar suas sugestões também. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha. É importante compartilhar. E nos vemos no próximo vídeo. Então, meus amigos, minhas amigas, fiquemos fortes, fiquemos conscientes. Um grande abraço e até breve. E nos vemos do outro lado dessa grande transformação. Valeu!